Bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar em nossos corações. É com alegria que nós retornamos novamente aqui no Centro Espírita Meimei, a convite da Cineia. E lembro-me que quando estivemos aqui, nós estivemos fazendo a exposição de um trabalho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E hoje nós estamos aqui também fazendo uma exposição. A gente costuma falar que palestrante é Divaldo Pereira Franco, Haroldo Dutra, né? Nós não temos talvez esse nível, a gente faz um estudo, faz uma pesquisa e trazemos e fazemos uma exposição dos nossos estudos. Na verdade, nós somos atuantes no Centro Espírita Linha de Luz aqui em Londrina. Lá nós temos um grupo de estudo avançado da doutrina espírita. Então, parte dos nossos estudos, na verdade, é um estudo coletivo, né? Não é nem só nosso, né? É um estudo onde várias pessoas participam e trazem as ideias, pesquisas, e a gente compila e traz para fazermos as exposições. O tema de hoje é a reencarnação na Bíblia, não na ciência. Por que não na ciência? Porque, na verdade, esse material é um material que nós utilizamos no mês espírita de Londrina, no mês passado, e é praticamente um mini seminário de 1h30, 2 horas. Então, em face do tempo, nós vamos fazer só a primeira parte, também assim bem compelido, que é sobre a reencarnação na Bíblia. Muitas pessoas nos perguntam, espíritas ou não espíritas, sobre onde que está reencarnação, a palavra reencarnação na Bíblia. Obviamente que a palavra reencarnação nós não vamos encontrá-la na Bíblia, tendo em vista que ela é uma palavra recente, já do século XIX, então nós não temos como encontrá-la. Mas a gente sempre questiona, de qual Bíblia nós estamos falando? Porque a Bíblia católica, ela tem 73 livros. A Bíblia ortodoxa tem 78 livros. A Bíblia protestante tem 66 livros. A Bíblia judaica tem 24 livros, só o Antigo Testamento. Então, a gente lembra que Bíblia vem de Bíblios, do grego, e que significa um conjunto de livros. Então, são livros que foram juntados durante toda a história, principalmente na questão da Igreja Romana. Foram anexados alguns livros, teve alguns períodos que esses livros mesmo foram retirados, depois foram colocados novamente, e hoje padronizou um determinado número de livros. Então nós temos dividida a Bíblia em Antigo Testamento, né, ou a Primeira Aliança, e o Novo Testamento, né? O Novo Testamento é padrão para todas as Bíblias que tratam do Novo Testamento, menos a judaica, que só trata do Antigo Testamento. Então, quando a gente fala em Bíblia, a gente tem que lembrar o primeiro passo. O Antigo Testamento ele foi redigido em hebraico e aramaico, sendo que somente 2 livros foram em aramaico. O Novo Testamento, praticamente todos os evangelistas, eles foram redigidos em grego, alguma coisa em hebraico. Então a gente tem que realmente voltar àquela época para entender como que era a cultura daqueles povos daquela época, porque do grego, do hebraico para o grego, já nessa tradução, há uma diferença enorme de cultura, de linguística, que realmente dificultou muito essas traduções. Só para vocês terem uma ideia, a Bíblia é dividida em capítulo e versículo, como é hoje. Isso aconteceu por volta do ano 1000. Antes era escrito tudo junto, não tinha divisão de capítulo, não tinha divisão de versículo, né? Muitas vezes não tinha a pontuação, não tinha pontuação. Então realmente era um verdadeiro um árduo trabalho de exegese para tirar de fato o que estava contido na letra. Por isso, talvez Jesus, já sabendo disso, ele sempre disse: cuidado, porque a letra mata, o Espírito é que vivifica, né? Mas o que chegou até nós foram, né, a letra, né, que a gente tem que estudar e interpretar. Mas vamos adiante, bem rapidinho. Tá aí. Isso aqui é pelo fato que a gente tem a ideia que ciência e religião caminham juntas, né? Embora nós tivemos todo um movimento positivista no início, final do século XIX, no começo do século XX, né? Hoje a gente vê que a ciência vai se unindo à religião novamente, graças a Deus, porque se ambas são criações da mesma divindade, tem que caminhar juntas, né? Rapidamente, vamos à gênese das palavras. Reencarnação, a gente vai encontrar no grego a palavra palingenesia. Palin de novo e gênese, né? Geração. Existe palingenesia, essa palavra, na Bíblia? Existe. Inclusive no Evangelho de Mateus,
existe a palavra palingenesia, foi utilizada, e Paulo também a utilizou em algumas cartas que ele fez, né, às comunidades cristãs da época. Então, palingenesia, gerar de novo, é isso que ela significa literalmente. Ressurreição, por quê? Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ele trabalha essa distinção entre ressurreição e reencarnação. Não são as mesmas coisas. Mas muitas vezes a palavra ressurreição foi utilizada, principalmente depois da Vulgata do século IV, quando São Jerônimo ele fez a compilação da Bíblia que nós chegou até hoje, né, no latim. Aí foi utilizado muito a palavra ressurreição para designar tanto reencarnação quanto ressurreição. Mas ressurreição, ele vem da palavra latina, né, ressurre, re novamente, e sugere levantar-se, erguer-se. Então, levantar-se novamente. Por isso que, por exemplo, quando a gente fala da ressurreição de Lázaro, Jesus chegou e disse, levanta-te e anda, né? Ele não disse, nasça de novo, seja gerado de novo. Então você vai ver que no Evangelho de Lucas, por exemplo, ele vai usar várias palavras para designar cada sentido. Tem outras palavras, por exemplo, que Lucas usou, egerou, que é levantar-se do sono. Ele utilizou no seu Evangelho. Ele usou também a palavra grega anastenes, né, que tem o significado do que eles acreditavam que os profetas reencarnavam novamente. Então, o fato do profeta vir do passado e renascer novamente, Lucas usa a palavra do grego anastenes, mostrando bem claro que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né, os escritores, eles diferenciavam o fato de você ressuscitar, ou seja, se levantar logo após a morte física, e o fato dos profetas ou as pessoas do Antigo Testamento voltarem e nascerem novamente. Para falar de reencarnação na Bíblia, a gente necessariamente tem que falar de judaísmo, porque nós, de regra geral, a gente quando fala de Novo Testamento, a primeira coisa que vem, Antigo Testamento, a primeira coisa que vem na cabeça são os 10 mandamentos, que Moisés recebeu na tábua, né, e deixou o legado dos 10 mandamentos. Mas o judaísmo, ele estuda isso de uma forma muito mais abrangente. Então a gente lembra que o patriarca do judaísmo foi Abraão, que viveu aproximadamente 1900 anos antes de Cristo. E Abraão, quando ele saiu lá da cidade de Ur, na Caldeia, e foi formar o povo hebreu lá na Palestina, ele escreveu um livro de 3 páginas, chamado Sefer Yetzirah. Esse livro, ou traduzindo para nós, livro da criação, esse livro ele tinha a árvore da vida. Tem a árvore da vida, que Abraão colocava como os 10 estados sequenciais da nossa consciência. Gente, isso é 1900 anos antes de Cristo. Já se falava dos 10 estados sequenciais da consciência. Então, ou seja, o ser humano, para se envolver espiritualmente, Abraão dizia que tinha que entrar pela base da árvore e ir passando por estados dentro dessa árvore, os galhos da árvore, né? Estágio da sabedoria, da intelectualidade, da moralidade, da glória, e por aí afim, até chegar no topo da árvore, que seria a glória, seria chegar a Deus. Então, isso em 1900 antes de Cristo. Moisés veio mais ou menos 600 anos após Abraão. Então, quando Moisés começou a escrever a Torá, ou seja, os 5 livros do Pentateuco, que se encontra em todas as Bíblias, né, que é a Gênesis, que é Êxodo, Deuteronômio, né, Levítico, e está faltando uma, até o final a gente lê. Números. Quando ele escreveu a Torá, e hoje os pesquisadores acreditam que ele não foi o único a escrever a Torá, porque tem um lapso de aproximadamente 400 anos nesses 5 livros, então outras pessoas ajudaram Moisés a escrever a Torá. Quando Moisés escreveu a Torá, ele teve por base esse livro de Abraão, né, Sefer Yetzirah. Esses foram os únicos livros do judaísmo? Não. O judaísmo era e até hoje ainda é basicamente uma religião que faz a tradição oral, vai passando um para o outro através da oralidade, dos ensinamentos. Principalmente naquela época onde o índice de analfabetismo era muito alto, eram poucos que realmente liam e escreviam. Só que chegava um determinado momento, a gente tem que colocar no papel, senão a gente vai acabar perdendo as nossas tradições. E aí vem as histórias do povo hebreu foram compiladas
pelos rabinos num livro chamado Mishnah. E então a Mishnah fala da história do povo hebreu. Mas também eles tinham os estudos que os rabinos faziam da Torá. Esses estudos foram compilados num livro chamado Gemara. A união, Mishnah significa repetição e Gemara é tradição. A união dos dois deu origem ao Talmud, né, que significa ensinamento. Se tiver algum judeu aqui, se puder até me ajudar, não sou judeu, né, então esses ensinamentos são de amigos que são judeus que passam para nós alguma coisa que a gente pode levar adiante, né, nas pesquisas. Então, o Talmud é um ensinamento. São os únicos livros? Não. Né? Eles escreveram outros livros, mas o livro talvez hoje, o principal do judaísmo, para quem leva estuda a linha cabalística da Cabala, foi escrito por volta da época em que Cristo estava aqui na Terra. Diz que um grande rabino chamado Akiva, e eles tinham naquela época de Jesus, logo depois de Jesus, tinha aproximadamente 24 mil iniciados judeus. E esses iniciados resolveram bater de frente com o Império Romano e foram praticamente dizimados. Quando restavam apenas 9 iniciados, esse mestre esse rabi chamado Akiva, determinou a um outro rabino chamado Yohai, para hebraico eu sou complicado, mas o sobrenome dele é Yohai, Simon Bar Yohai, é esse o rabino. Ele foi designado para redigir a Zohar. A gente já deve ter falado, que é a base da Cabala. Esse rabino, ele ficou 13 anos dentro de uma caverna, isolado, escrevendo, estudando a Torá, estudando a Mishnah, estudando a Gemara, né? E foi fazendo todos os estudos e compilou a Zohar. A Zohar, ela é totalmente reencarnacionista do começo ao fim, provando que o povo judeu era reencarnacionista. E por que nós estamos falando disso? Porque Jesus era judeu e veio nesse meio. Quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento, ele não estava falando só dos 10 mandamentos, ele está falando de todo esse ensinamento do povo judeu, porque ele veio dentro desses ensinamentos. E tanto é que em várias passagens de Jesus, inclusive na hora quando ele estava sendo crucificado, né, ele recitou parte de um salmo do Antigo Testamento, justamente para mostrar que ele era o Messias para aquele povo, né? Então é importante a gente saber disso. Então Jesus, quando ele falava isso, ele está falando de todos os ensinamentos e principalmente esse ensinamento sobre a reencarnação. Tanto assim é que futuramente, já na Idade Média, um grupo de rabinos escreveram uma outra obra, né, chamado Sha'ar HaGilgulim, que é o Portal das Reencarnações, para tratar só de reencarnação. Então Jesus, ele nasceu dentro de um povo reencarnacionista. Os fariseus eram reencarnacionistas. Você já deve ter ouvido falar do principal historiador da época, chamado Flávio José. Flávio José tem um catatal bem grande, que fala só a história do povo hebreu, e ali ele falando principalmente dos fariseus, com todas as nuances reencarnacionistas. Então, para a gente ter uma ideia onde que Jesus apareceu na Terra, veio, renasceu dentro desse povo reencarnacionista. Então vamos lá, entrando na Bíblia. No segundo livro da Bíblia, o Êxodo, a gente vai, deixa eu ver se o meu marcador está funcionando, que ajuda, para a gente poder ser rapidinho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos na terceira e na quarta geração. Êxodo 20. Êxodo 34. Ele vai falar sobre, de novo, exortando a Deus, e termina assim, ó. Mas a ninguém deixa impune e castiga a falta dos pais nos filhos, e nos filhos dos seus filhos na terceira e na quarta geração. Não sei se aí quem está no fundo vai conseguir pegar aqui embaixo, ó, mas está assim, desculpe a minha leitura do latim, que não é lá aquelas coisas, mas está assim, ó. Intertium et quartum generatione. A tradução literal dos vocábulos in e et é na e. Por que isso? Porque na maior parte das traduções tradicionais, eles traduzem essa preposição não como na, traduzem como até, que faz toda a diferença. Por quê? Porque se eu
se Deus, entre aspas, pune, castiga a falta dos pais nos filhos até a quarta geração, quer dizer que o meu filho, ele vai pagar pelos pecados, pelos meus pecados. E isso hoje na doutrina a gente vê que isso é impossível, porque eu não tenho como renascer como meu filho. Eu posso renascer como meu neto, como meu bisneto, como meus tataranetos e por aí afora. Então, como filho eu não posso. E muitas crenças religiosas ficaram com essa ideia de que os filhos que pagam os pecados dos pais, né? E aí se criou-se até o dogma do pecado original, que a gente já nasce com esse pecado, não do que a gente foi numa vida passada, mas sim pelo pecado que os nossos pais fizeram. E isso mudou todo o sentido dali para frente. Tanto mudou o sentido que no Antigo Testamento a gente tem um livro do profeta Ezequiel. Ele pega um capítulo inteiro, capítulo 18, para discutir isso, para mostrar para os hebreus naquela época que esse pensamento estava equivocado. Ele começa o capítulo dizendo: por acaso é possível os filhos terem os dentes embotados porque os pais comeram uvas verdes? E aí ele deslincha toda essa questão de que a culpa do pai é o pai que vai ser responsável, e a culpa do filho, o filho que vai ser responsável, justamente porque é essa falha na interpretação, sabe? Então a interpretação ela é fundamental. Ó, lá na Gênesis, já antes, bem antes daquela passagem, ó: quanto a ti, em paz irás para os teus pais, serás sepultado numa velhice feliz, é na quarta geração que eles voltarão para cá, porque até lá a falta dos amorreus não terá sido paga, né? Então o próprio Moisés corroborando essa ideia que é na terceira, na quarta, quinta, sexta, ou seja, em gerações infinitas, né? Vamos adiante. Ó, nos Salmos, a gente vai trabalhar nesse Salmo 19 e depois no próprio Salmo 23 conhecido. Só para vocês terem uma ideia como que as traduções tradicionais às vezes levam a gente a essas interpretações equivocadas. Ó, a tradução original dessa frase aqui é Torah Yahvé Temimá Mishpat Nefesh. A tradução original é o seguinte: ó: o ensinamento de Deus é perfeito, faz o espírito voltar. A maior parte das traduções fica assim, ó: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Tem alguma coisa a ver com faz o espírito voltar? Outra tradução: a lei do Senhor é sem defeito, ela conforta a alma. Tem alguma coisa a ver? A que chega mais próxima é essa: ó: a lei de Yahvé é perfeita, faz a vida voltar. Mesmo assim, falar da vida não está falando do espírito, para ver como que as traduções muitas vezes levam a gente para ter outros pensamentos, né? Vamos rapidinho. Está lá no Salmo 23, que todo mundo conhece, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tem uma parte do Salmo que fala assim, ó: fará meu espírito retornar. As traduções, de regra geral, as traduções traz assim, ó: restaura as forças de minha alma. Nada a ver com fará meu espírito retornar. Vamos mais à frente. Essa passagem aqui do profeta Samuel é interessante porque essa palavrinha aqui, Shol, é hebraica, e ela significa, no hebraico, reino habitado pelos espíritos dos mortos. Essa é a tradução do hebraico. E ela foi traduzida na boa parte das traduções que nós temos hoje como sepultura, sepulcro. E isso trouxe um problema seríssimo, porque tem crenças religiosas hoje, até hoje, que acreditam que a pessoa desencarna, morre, né, eles falam, morre, e estão presos ali no sepulcro, na lápide, esperando o soar de uma trombeta para que possam se levantar, ressuscitar. Isso faz muitas vezes espíritos que a gente sabe que é o nosso pensamento, é o nosso tesouro. Imagina a situação, se eu desencarno nessa situação, imaginando que eu vou ter que ficar preso numa lápide. Muitos realmente, se não tiver merecimento para receber o auxílio, vão ficar presos na lápide, por causa de uma interpretação equivocada, né? Ou até mesmo por um determinado interesse, há muitos séculos atrás. Esse trecho aqui, Kardec trabalha no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, passagens do espírito, personagem bíblico Jó. Jó viveu na mesma época do patriarca Abraão, há 1800, 1900 anos atrás, e ele
E para nós, assim, ele é famoso, porque a gente sempre fala, né? Pô, tem que ter paciência de Jó. Quando a gente tem as dificuldades na vida, a gente tem que ter paciência de Jó. Porque você vai ler o livro de Jó, de fato, ele passa por uma série de provações, dificuldades, e ele não perde, em hipótese nenhuma, a fé no seu Deus. E ele se indaga, olha só, coisa que é importante para ele manter a fé em Deus na época e suportar as provações pelas quais ele passava. Ele, aqui ó, no começo do livro, ele fala assim, ó, tendo morrido uma vez, poderia um homem reviver de novo? Então se mostra que no início ele estava com aquela dúvida, será que eu posso reviver de novo? Eu estou sofrendo tanto, será que eu vou viver novamente? Mais à frente ele diz assim, ó, se o homem morre, viverá de novo. E ele já tem a consciência de que, ó, o homem morrendo vai viver de novo. E mais no final do livro ele está lá, esperarei por quanto? E a ela voltarei de novo. Então ele chega à conclusão no fim da vida que vale a pena eu aumentar o meu sofrimento, porque eu vou viver de novo. E isso Kardec trabalha bem no capítulo 4, fazendo essa distinção entre ressurreição e reencarnação. Vamos rapidinho já para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós vamos trabalhar 4 pontos. O primeiro ponto, a gente vai pegar a passagem do cego de nascença. O cego de nascença, você vai ver no Evangelho de João, que é uma passagem muito interessante, porque ó, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram para Jesus, Rabi, quem pecou, ele ou seus genitores, para que fosse gerado cego? Ora, se alguém pergunta para Jesus, Rabi, quem que pecou, ele, né, ou seus genitores, para que ele tenha nascido cego? É óbvio que os discípulos que fizeram essa pergunta acreditavam que esse cego, que nasceu já cego, né, ele vivia no passado, porque senão ele não teria como pecar. Se ele fosse uma alma novinha em folha, não teria pecado, então não teria como ter pecado lá atrás. Então os discípulos tinham a convicção de que o cego poderia, né, ter vivido no passado e ter pecado. E é interessante essa passagem, porque Jesus responde para eles que nem ele nem seus pais, seus genitores, que pecaram, mas ele nasceu daquela forma para que fossem manifestadas nele as obras de Deus. Ou seja, era um caso de provação. Esse cego, ele não estava espiando, ele estava passando pela provação. Muitas vezes a gente passa por agulhas nas nossas vidas e fala, nossa, eu devo ter feito muita coisa lá atrás, eu estou espiando. Às vezes é uma provação, não necessariamente quando você vê uma pessoa passando, por exemplo, uma deficiência física que ela está daquele jeito que errou no passado. Às vezes foi uma escolha, né, para provar, para desenvolver a sua paciência, para desenvolver as suas faculdades, as suas virtudes, né? Então é isso que Jesus queria dizer. Outra passagem, opinião dos apóstolos. Veja só, a gente está falando dos apóstolos sobre Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Certo dia, Jesus estava rezando em um lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou, quem dizem as turbas ser eu? Veja só, aqui não são discípulos perguntando. Jesus perguntando para os discípulos o que a multidão diz sobre ele. Se Jesus estava no meio judeu, então a maioria dessa multidão era de judeus. Ele está perguntando, o que os judeus falam sobre mim? Olha a resposta dos discípulos. Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que tu és algum dos antigos profetas que se levantou. Vejam só, se a multidão achava que Jesus poderia ser Elias, ou um dos profetas, ou João Batista, que no caso de João Batista não, mas Elias e os outros profetas viveram muitos séculos antes de Jesus. Então eles acreditavam que aqueles profetas poderiam vir e renascer, né? Senão não teria essa convicção no Evangelho de Lucas. Outra passagem famosa, diálogo de Jesus com Nicodemos, né? Aqui, passando rapidinho, é aquela passagem onde no Sinédrio, né, no antigo Jerusalém, no templo de Jerusalém, tínhamos o Sinédrio maior com 72 ministros. Nicodemos era um desses 72 ministros. É eles que mandavam, legislavam, julgavam todo o povo judeu naquela região da Palestina. E no caso, Nicodemos, ele tinha suas dúvidas. E diz o relato aqui de João, que porque João foi o único que testemunhou, né? Nicodemos ia se encontrar com Cristo à noite. Ele colocava uma capa preta para não ser reconhecido, provavelmente para não sofrer as ingerências e o preconceito do Sinédrio sobre ele depois, e ia com Jesus ter a sua entrevista. E nessa vez ele perguntou isso. Olha que interessante, ele chamou aqui Jesus, ele veio até Jesus de noite e ele disse, Rabi. Rabi é mestre,
Então quem era chamado de rabi naquela época era os sacerdotes, eram realmente aqueles que dominavam a sabedoria do povo. Então Nicodemos reconhecia Jesus como um mestre. Rabi, sabemos que vieste de Deus como um mestre, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse: em verdade eu te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí você fala assim: mas Caetano, lá no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito se alguém não nascer de novo. A gente vai lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro do Espírito foi codificado por Kardec em 18 de abril de 1857. Aí veio o livro dos médios, aí o Evangelho foi 1860 e pouco. Naquela época a gente não tinha a tradução do Haroldo Dutra, direto do grego. Lembra que a gente estava falando? Essa questão é bem interessante. Naquela época, praticamente em todo o Ocidente, a tradução que nós utilizávamos não foi a que o Kardec usou, mas aqui no Brasil, por exemplo, chegou a tradução do português que nós tivemos da Bíblia, é do José Almeida. Só para vocês terem uma ideia, ele desencarnou em 1691. Ele, quando fez a tradução dele, ele não falava hebraico e não falava grego. Não entendia hebraico e não entendia grego. Ele fez a tradução direto do holandês para o português. Vocês imaginam que era a tradução que nós utilizamos até 1950. Utilizamos até hoje, mas em 1950 ela foi revisada e atualizada, né? Então era essa tradução. Então na época de Kardec também não tinha. Então por isso que era nascer de novo. Mas que mesmo assim não muda o sentido real da palavra palingenesia que nós vimos, que é ser gerado de novo. Então, se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus afirmando isso. Nicodemos então vai conversando com ele: mas mestre, porventura pode, né, alguém já velho entrar na barriga da mãe e nascer de novo? Com essa afirmativa você vê que Nicodemos sabia da reencarnação. Ele queria entender o processo da reencarnação. Hoje a gente vai estudar em André Luiz, por exemplo, o caso Sigismundo, para a gente entender como que é esse processo de reencarnação. E é o ensinamento que ele foi buscar a Jesus. Escuta, nós sabemos quem reencarna. Os profetas reencarnaram, né? Eles devem ter conversado com Jesus: ó, o senhor mesmo talvez seja um dos profetas do passado. Como que é esse processo? E Jesus responde para ele: em verdade vos digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. É interessante porque algumas traduções traz essa proposição de, traz com. Muda totalmente o sentido. Quando eu renasço com alguma coisa, eu estou trazendo comigo aquela coisa. Quando eu renasço, sou gerado de, isso é intrínseco a mim. Né? Você vê como que muda o sentido? E a gente vai lembrar aqui que nós aqui, materialmente falando, biologicamente falando, nós somos 70% de água. Somos gerados dentro de uma bolsa, né, das nossas mães, de água. Então, gerado de água. Ele continua aqui à frente, ó. Opa. O que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes do que eu lhe tenha dito. É necessário a voz ser gerado de novo. O espírito sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. E finalmente Jesus pega e fala para ele: tu és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Como assim? Isso é tão simples, é um conhecimento que as pessoas simples têm, e você não sabe como que é esse processo de reencarnação? Basicamente é isso que Jesus falando em Nicodemos. Vamos um pouquinho mais adiante. Essa aqui talvez seja a passagem que a gente mais foca sobre dos trechos bíblicos, sobre a questão da reencarnação, porque tem a interferência direta e bem enfática do próprio Cristo. E é interessante que ela não começa com Jesus, ela começa 400 anos antes de Jesus. Por quê? Porque os profetas judeus vieram profetizando, desde Abraão, vieram profetizando, até o profeta Malaquias, 400 anos antes de Jesus. Quando o profeta Malaquias fez a última profecia, cessaram-se as profecias. É como se hoje, no nosso meio espírita, Divaldo Franco tivesse psicografando, e todos os médicos psicografando. De repente, num determinado momento, acabassem as psicografias. Foi isso que aconteceu na época. Os judeus ficaram desesperados: escuta, a gente não tem mais profecia, e ficou 400 anos sem profecia, até a vinda de Jesus.
Então é interessante porque essa passagem começou lá, com Malaquias. Vamos ver? Olha a profecia. Está lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 1. Eis que enviarei o meu mensageiro para que prepare um caminho diante de mim. E em Malaquias 4 está assim, ó: eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Jeová grande e terrível. Lembrando que naquela época essa visão que eles tinham de Deus, né? Grande, terrível, poderoso, né? Que protegia o povo deles e acabava com o povo inimigo, né? Então vamos considerar isso. Mas aqui o que Malaquias está dizendo é que Elias, antes do grande dia do Senhor, antes do nascimento do Mestre, né, Jesus, o Messias, antes desse dia, Elias haveria de voltar. Olha que interessante, Malaquias profetizando que Elias, que viveu antes de Malaquias, mais ou menos 450 anos, porque ele viveu 850 anos antes de Jesus. E aí a gente faz um adendo. Elias, ele aparece no livro de Reis, primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis do Antigo Testamento. E nós não temos no livro de Reis de onde que Elias veio, mas ele já aparece enfrentando o rei Acabe, o rei, né, hebreu da época era Acabe. O rei Acabe, ele se consorciou com a Jezebel, que era a mulher dele. E Jezebel, ela obviamente não seguia os preceitos dos hebreus. Ela adorava o deus Baal. E Elias veio bater de frente com Acabe, dizendo que ele estava levando a um outro caminho o reino. E nessa bater de frente, foi perseguido. Jezabel declarou ele como inimigo. Várias vezes ele fugia da região para poder se safar. Até um dia ele propôs um desafio. O desafio é o seguinte: nós vamos preparar 2 altares em madeira, vamos colocar 2 novilhos novos sobre esses altares e vamos fazer as orações. Você pega os teus sacerdotes de Baal e vai fazer as orações, e eu vou orar ao Deus único e vou fazer minha oração. O Deus que acendeu os altares é o Deus verdadeiro. E toda a turba de multidão naquela época foi para assistir. Então os sacerdotes do Deus Baal, que era aproximadamente 450 sacerdotes, ficaram da manhã ao meio-dia. Isso está no livro de Reis. E do meio-dia até o entardecer, orando, e não acenderam o altar de sacrifício. Aí Elias no começo da noite, começou, antes dele fazer oração, ele fez mais. Ele pegou e pediu para a população, falou assim: vá ao Rio Jordão e me traga baldes de água. E molharam toda a madeira. Aí olhou de novo, foi lá, pegou: não está bom não. Vai lá pela segunda vez e traga mais baldes de água. Encharcaram a madeira. Ele foi lá, olhou e não está bom. Vai lá, o livro de Reis relata que ele fez isso por 3 vezes. Encharcaram a madeira de água. Hoje nós sabemos que a água é, né, condutora de eletricidade, talvez seja por isso, para facilitar, mas para a questão de pegar fogo, a gente sabe que uma madeira encharcada é muito mais difícil de pegar, ou nem pega fogo, né? Só a madeira seca que vai pegar fogo. E ele fez as suas orações, e diz o livro de Reis que veio um fogo do céu e acendeu o altar de sacrifício do Elias. O povo foi à loucura. Aí foi o grande erro de Elias. Elias, aproveitando a turba, pediu para que todos os sacerdotes do Deus Baal fossem presos, e todos foram decapitados por ordem de Elias, né? Aí Jezebel incitou mais a fúria dela. Elias teve que fugir de novo, né? E ficou essa luta entre Jezebel, o rei Acabe e Elias, né? Mas relatando isso para dizer que esse Elias, profeta Elias, foi o que Malaquias, 400 anos de Jesus, profetizou que haveria de voltar. E isso é interessante a gente analisar, porque para frente, o cumprimento da profecia, né, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias e Elizabeth. Eu descobri isso só nessas pesquisas, porque eu sempre tive que a mulher de Zacarias, o pai de João Batista, eu sempre acreditei que a mãe de João Batista era Isabel. Como é que você fala? Zacarias, Isabel. Olha a tradução, né, original não, a tradução comum que chegou até nós, até hoje, traduziram a mulher de Zacarias como Isabel. E estudando através da tradução da Haroldo, direto do grego, o nome dela não era Isabel, era Elizabeth. Agora eu pergunto para vocês, por que um tradutor chega ao ponto de mudar o próprio nome de um personagem bíblico? Aí fica a interrogação, a gente tem a forma de pensar, mas deixa para cada um pensar a sua. Então, Zacarias
marido de Elizabeth, os dois já em idade avançada, não poderia a princípio ter filhos, aparece para ele um anjo, né? Que ele diz que tua mulher te gerará um filho a quem darás o nome de João. Fará retornar muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias. Boa parte das traduções traz assim, caminhará à frente deles com o espírito e o poder de Elias. Você caminhar com alguém é uma coisa, você caminhar intuído com o próprio poder é outro sentido, né? É outro sentido. Então o anjo, né, pegou e falou para Zacarias que ele teria, ele duvidou na época. E o que aconteceu com ele? Teve uma punição, ele ficou mudo. Ele saiu dali da visão com o anjo e não conseguia falar. Ele foi para o templo de lá de Jerusalém, teve que escrever, teve que gesticular para dizer que ele ia ter um filho e que tinha que pôr o nome de João, né? Ele só falou com uma fala do nascimento do filho, né? É interessante isso. Mas essa foi o anjo aparecendo e falando da profecia de Malaquias para Zacarias. A dúvida dos discípulos e a confirmação de Jesus. Olha que interessante. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, enquanto descia do monte, Jesus lhe ordenou. Que monte que é esse que Mateus está nos trazendo? Quando o monte da transfiguração, quando Jesus subiu ao monte, levou com ele Pedro, Tiago e João. E diante dos três apóstolos, ele se transfigurou, né? E nessa transfiguração apareceram dois espíritos, Moisés e Elias. Moisés e Elias. E é interessante porque muitas pessoas hoje, até nós espíritas, somos espíritos e temos medo de espíritos, né? E os discípulos, os apóstolos daquela época não saíram correndo. Pelo contrário, Pedro pegou e olhou para o mestre e falou assim: mestre, queres que eu faça 3 tendas? Uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias? Lembrando que tenda, hoje não tem esse significado para nós de uma cabaninha, uma barraca, não. Naquela época, tenda para os hebreus era o tabernáculo. Toda aquela peregrinação que eles tiveram no deserto, por exemplo, eles levavam a arca da aliança nesse tabernáculo. E ali só entravam os sacerdotes, sendo que lá mesmo na arca da aliança era uma vez só por ano o sumo sacerdote que entrava para poder fazer as orações. Então era algo muito sagrado. Então Pedro está falando para Jesus: queres que eu faça 3 tabernáculos? Ou seja, algo sagrado. Uma para você, Jesus, outra para Moisés e para Elias. É isso. E quando eles voltam lá do monte, Jesus diz: não conta a ninguém essa visão até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Não está dizendo até que o Filho do Homem se renasça dos mortos. Ressurreição nesse caso, né? Jesus se levanta. Então, por que os escribas, os discípulos perguntam, por que os escribas, ou seja, aqueles que escreveram as escrituras, dizem ser necessário vir primeiro Elias? Olha, os discípulos perguntando para Jesus. Por quê? Porque Malaquias tinha feito a promessa há 400 anos e os discípulos não tinham ainda visto Elias. Caramba, não disse que Elias ia voltar e ele não voltou. Aí Jesus responde para eles o seguinte: em resposta disse: Elias, por um lado, vem e restaurará todas as coisas. Algumas traduções trazem que no lugar de vem está virá. Mas independente se é vem e virá, Jesus começa respondendo dizendo que Elias vem ou voltará novamente. Olha que coisa interessante, para restaurar todas as coisas. Ou seja, a gente acredita que Elias provavelmente voltou, não só como João Batista, mas depois dos séculos por vindouro voltou de alguma forma e restaurou alguma coisa. Os hebreus, os cabalísticos, acreditam que ele tem no século 13, século 14, teve aquela obra que nós citamos, Sha'ar HaGilgul, diz que o autor dessa obra teria sido a reencarnação de Elias. Mas até mesmo no movimento espírita tem uma certa especulação, né? Se ele foi Francisco de Assis, se ele foi Allan Kardec, mas isso não importa. O que importa é que Jesus fez essa profecia de que ele viria, e mais, ele diz, pessoal: digo-vos que por outro lado, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo quanto queriam. Assim também o Filho do Homem está na iminência de padecer sobre eles. Então os discípulos entenderam que ele lhes tinha falado a respeito de João Batista. Jesus aqui falou que Elias é João Batista, nesse trecho de Mateus. Quem que concluiu que João Batista era Elias? Os discípulos.
Eles que fizeram essa constatação. Então até aqui Jesus não tinha falado que Elias era João Batista. Ele jogou o verde e os discípulos já copiaram. Não, então a gente está entendendo, é de João Batista que ele está falando. Eles deviam conversar entre eles, né? Jesus está falando de João Batista. Mas Jesus falou em algum momento que Elias é João Batista, ou João Batista era Elias. Elias, João Batista é a reencarnação. Naquela época, os hebreus, a palavra que expressava a reencarnação era Gilgo. Em algum momento ele disse isso, ele é a reencarnação de João Batista, de Elias. Vamos ver aqui adiante. A identificação de Jesus sobre quem foi João Batista. Jesus, os discípulos conversando com ele, e Jesus fala: é de João que a Escritura diz: eis que eu envio perante a tua face o meu anjo, que prepara o teu caminho diante de ti. Aqui Jesus falando da profecia de Malaquias, falando para os discípulos: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulheres não se levantou ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. No entanto, o menor no reino do céu é maior que ele. Desde os dias de João Batista até agora, João Batista foi contemporâneo de Jesus. A gente vai ver que na passagem evangélica, a mãe de João Batista, Elizabeth, grávida, se encontra com Maria, mãe de Jesus, e os dois espíritos ali sendo gerados no ventre, tendo contato entre eles. Diz que eles se agigantaram, se vibraram no ventre das suas mães. Então, ou seja, João Batista era contemporâneo de Jesus. Então, quando Jesus diz desde os dias de João Batista até agora, ele está falando desde os dias do profeta Isaías até agora, porque ele continua falando: o reino dos céus sofre violência, e os violentos se apoderaram dele. Está falando de toda a violência que o povo hebreu passou, desde aquele tempo até a época de Jesus. O reino, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Olha que interessante. Qual que foi a última profecia? De Malaquias. Então ele não podia estar falando de João Batista, que conviveu com ele, porque até João Batista não teve profecia. Os profetas profetizaram até Malaquias. E Malaquias falava de Elias, e obviamente não de João Batista, porque Elias não tinha voltado ainda, não tinha João Batista. Então aqui Jesus está falando, pois todos os profetas da lei profetizaram até João. Jesus já está dando a entender que o João era João Batista, que João Batista era Elias. Mas ele está aqui falando contextualmente: Elias é João Batista? Ainda não. Mas na sequência ele fala: e se quiserdes aceitar, ou seja, depois dele falar tudo isso, se você ainda tem dúvida, então é o seguinte: se você quer aceitar, ele, ou seja, João Batista, é o Elias que havia de vir. Tem condição da gente dar uma outra interpretação para esse trecho? Diferente de que Jesus afirmando textualmente para os apóstolos de que Elias é João Batista, de que João Batista é o Elias que havia de vir, fica difícil, Fica difícil. Eu confesso a vocês que eu já pensei, a gente sempre trabalha com interpretações, uma hermenêutica sistemática, fazendo análise sistemática, sempre tomando cuidado que a letra mata, o espírito vivifica. Mas você pode jogar todas essas passagens que eu passei com vocês, uma análise sistemática. É muito difícil, talvez até mesmo impossível, a gente chegar a uma conclusão de que Jesus não estava falando de que João Batista era o Elias que viveu 850 anos antes. Gente, deu tilt aqui. Tá? Vamos voltar rapidinho. Chegando também no finalzinho do tempo. Aqui. Estávamos nesse, Então, essas são as passagens principais falando de reencarnação na Bíblia. Então, quando se fala existe reencarnação na Bíblia, está no chucho mesmo, Mas vamos fazer o seguinte: deixa isso aqui, vamos só aqui falar rapidinho para vocês, até mesmo que está terminando. Eu coloquei aqui no slide, eu vou passar porque o negócio está pulando para lá e para cá. Mas o próximo assunto que a gente ia falar, depois de Jesus, isso ficou corroborado ou não?
A gente lembra que depois de Jesus foi muito difícil os primeiros anos do cristianismo, principalmente os 3 primeiros séculos, foi muita perseguição. Mas mesmo no meio dessa perseguição surgiram muitos filósofos que tratando desse assunto. E um dos que surgiu foi Orígenes, que viveu ali mais ou menos do século II e do século III depois de Jesus. Orígenes escreveu aproximadamente 600 obras. E aquele São Jerônimo, que que compiliu os livros da Bíblia para o latim no século IV, ele falava já naquela época que Orígenes era a maior autoridade da nova religião romana, né, cristã romana, que estava surgindo ali. Reconhecia ele como a maior autoridade. E de fato, Orígenes até o século VI foi o maior influenciador, o maior pensador, né? É considerado o pai da igreja, só para vocês terem uma ideia, pelos seus pensamentos. Só que em 553 nós tivemos o segundo concílio de Constantinopla, onde o imperador Justiniano ele fez a convocação desse concílio. Dizem, né, as tradições, e não é só a tradição não, tem historiadores que também falam a mesma coisa, que ele sofreu uma pressão muito forte política da própria esposa, né, chamada Teodora. Teodora, segundo os historiadores da época, ela veio, de fato, casou com Justiniano, e ela era uma cortesã de luxo, e ela veio desse meio. Então, depois que ela casou e assumiu o poder junto com Justiniano, ela, segundo os historiadores, aqui não é segundo histórias, ouvi dizer não, os principais historiadores dizem que ela quis regenerar as amigas, e fez cerca de 300 amigas da época que ela era cortesã, e as trouxe para um convento. Só que é interessante a história que diz que essas mulheres, muitas morriam, jogando, se suicidando no penhasco. Resumindo, né, elas foram mortas. E as tradições dizem que pelo fato de ela ter matado essas amigas, né, de antiga profissão dela, o povo dizia que ela teria que reencarnar 300 vezes para poder pagar o débito que ela teve com elas. E isso deve ter mexido de fato com a cabeça dela, que foi de fato, a história diz que ela influenciou bastante Justiniano a convocar esse concílio. E foi tão em posição que o Papa da época, salvo engano, o Papa Damaso, não aceitou. E o Justiniano chegou a mandar prender o Papa por 8 anos, para forçar ele a convocar o concílio. Não convocou. O próprio imperador fez a convocação. Só que de que forma? Dos 150 bispos das variadas igrejas da época, somente 6 que vieram de Roma, todos os demais vieram do Oriente, né? E ele impôs, o próprio Justiniano impôs o que ele queria nesse concílio. Nesse concílio, por exemplo, ficou determinado por eles, né, que Jesus era próprio Deus. Aquela imagem que Jesus ele teria vindo no corpo de carne, não, isso caiu tudo por terra. Não, ele não pode ir no corpo de carne, ele é a própria divindade, isso foi determinado. E a outra coisa fundamental que foi determinada nesse concílio, tudo que era originiano, ou seja, que vinha de Orígenes, tinha que ser erradicado. E aquele que porventura professasse as teorias de Orígenes seria um herege, né? Seria anátema. Então foi uma imposição de terror em cima para aqueles que levavam essas ideias adiante. E ali eu deu para passar o slide, e Orígenes, nas suas obras, era reencarnacionista. Levava em várias passagens das suas obras, ele fala da necessidade de nascer de novo. Então, até o século VI, a igreja era reencarnacionista. Aí dali em diante, foi considerado nesse concílio que isso era proibido. E realmente foi algo que foi feito com o objetivo político de que você não tenha essa visão de que aqueles que estão no poder terão que novamente voltar e arcar com as suas responsabilidades, né? Então essa foi a razão da gente ter colocado esse trecho, para a gente entender que as pessoas perguntam assim, a reencarnação estava na Bíblia, por que hoje a gente não acha mais? E viram a razão do porquê que a gente colocou aquelas diferenças de tradução? Né? Se naquela época já do hebraico para o grego, e do grego para o latim, a gente teve várias interpretações diferentes. São Jerônimo teve quando ele foi fazer essa compilação dos livros da Bíblia, essa palavra palingenesia, que está no Evangelho grego, né? Palingenesia a gente vai encontrar ela no Evangelho de Mateus, vai encontrar em algumas cartas de Paulo, a palavra que é gerar de novo está lá. São Jerônimo traduziu como gerar de novo? Não. Ele traduziu como sendo cum regeneratum, no latim. Ou seja,
regeneração. No lugar de ele traduzir como reencarnação, que seria a tradução do latim, não, um regenerado, regeneração, mudando totalmente o sentido de reencarnação para regeneração, né? Não que a reencarnação não seja uma regeneração, né? Mas no sentido lato, você acaba mudando o sentido. Qual o interesse? Fica cada um de nós refletindo sobre isso, né? E por que isso? Mas a verdade é que essa descrença na reencarnação e a crença numa vida única, apenas uma vida biológica única, é algo que atrasou demasia a evolução do ser humano. E hoje a gente nos questiona, mas saber dessas questões sobre reencarnação é algo mais importante para nós? Não, não é. Sabemos que em plena transição planetária, o mais importante para cada um de nós é fazendo a nossa reforma íntima, a nossa transformação íntima. Mas os conhecimentos sobre a reencarnação, de como foi antigamente e como é na ciência, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o neobiocentrismo, que são cientistas capitaneados por Robert Lanze, considerado pelo New York Times hoje como o terceiro maior cientista do mundo, que nos traz a informação de que não é um material que cria consciência, e sim a consciência que cria tudo que é material. E ele vai mais ainda, esse grupo de cientistas nos diz que no momento em que o corpo biológico falece, dentro das nossas células neuroniais existem microtúbulos, onde está a informação quântica, e que essa informação quântica é indestrutível. E eles criaram universos paralelos, que segundo eles é para onde, quando o corpo falece, essa informação quântica se transfere, né? Ou seja, a ciência se reaproximando da religião e trazendo, de fato, o verdadeiro sentido, né? da imortalidade da alma e da pluralidade da existência. É dado o tempo, desculpe a rapidez, você vê que a gente foi passando rapidinho, né? Mas senão a gente não conseguiria encaixar. E fica aí já a outra parte da questão científica, é muito interessante. A gente vai falar sobre as recordações espontâneas de vida passada, experiências de quase morte, experiências de quase morte compartilhada, ou seja, duas pessoas que em estado de coma compartilham as experiências. A gente vai falar sobre o neobiocentrismo, que é isso que eu acabei de falar para vocês, né? E sobre questões de regressão de memórias. Pesquisadores pelo mundo afora. Se a gente pegar as principais universidades da Europa e da América do Norte, a gente vai ver que eles estão anos-luz à nossa frente, pesquisando, pesquisas científicas, né, sérias, centenas, não são uma ou outra, não centenas, sobre experiência de quase morte, sobre a reencarnação. Aqui no Brasil, nesse exato momento, a gente estava conversando no começo, né, tem um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, capitaneados por um psiquiatra chamado Alexander, não vou lembrar o sobrenome dele, mas eles estão pesquisando nesse exato momento centenas de casos de reencarnação no Brasil. Um trabalho que o pesquisadores Ian Stevenson, né, já fez no século passado, né, que Lendra Banerjee fez na Índia, de 3.000 casos de reencarnações, né, estão trazendo isso à tona de novo. A gente vai pegar o século passado, o século XX, a riqueza dos fenômenos de materialização na Inglaterra com William Crookes, na Itália com César Lombroso, na Rússia com Alexander Aksakov. Ou seja, nós temos material aqui no Brasil, com a Médium na Prada, em Belém, onde pesquisadores de toda a Europa vieram trabalhar em cima dela, constataram, fotografaram os espíritos materializados, as luvas de silicone, onde o espírito materializava num balde de vela, de parafina quente, aí depois se materializava num balde de água fria, isso tudo dentro de jaulas, trancadas, acorrentados, com as autoridades locais selando porta, tudo para fazer um trabalho científico, confirmar que aquilo acontecia. E aí depois desmaterializava e ficava a luva com as identificações papiloscópicas dentro da luva do médium, né? Nós temos hoje, na atualidade, por exemplo, o Dr. Fiorini, que tem um livro, A Reencarnação, Investigação Científica, e que trabalha esses estudos das papilares. Tem um caso espetacular no Recife, de uma criança que comentava sobre a vida passada dela, e começaram a pesquisar na família e nos amigos e descobriram um amigo, Pedro Guedes, que tinha desencarnado 10 anos atrás. Foram lá pegar a ficha no cartório do Pedro e tiraram a impressão datiloscópica da criança e mandaram para o Instituto de Identificação em Pernambuco, onde foi designado um perito especialista nesses exames grafotécnicos,
E algo fantástico, a nossa papilar, por exemplo, a nossa digital, não existe outra igual no mundo, e nem na história, sabe? É algo único, é nosso, com uma série de aspectos biométricos nossos que são únicos, somos únicos. Deus mostrando para nós, no nosso biologismo, que nós somos únicos, né? E para se identificar um criminoso, por exemplo, vai de 0 a 40 pontos na papiloscópica. Se tiver 12 pontos, já é considerado como o elemento que cometeu o crime, por exemplo, né? Já identifica. Nesse caso, lá no Recife, vocês têm ideia quantos pontos que bateram do Pedro Guedes com o menino? Todos, 40 pontos. E aí o sexo fala, não, mas isso não é prova. Gente, se isso é prova para incriminar uma pessoa, para colocar uma pessoa atrás das grades, o povo vai falar da pluralidade de existência do sexo, fala, não, isso não é prova, né? É puro sexismo, né? Então é interessante essa segunda parte, acho que é até mais interessante que a primeira, né? A primeira é mais histórica, a segunda é mais científica, né? Mas fica para um outro momento, tá bom? Muito obrigado por tudo, pela paciência de nos ter ouvido até agora. Que Jesus abençoe comigo cada um de nós. Muito obrigado.